Bom, estamos aqui com o Victor Silva, né? Colega das redes, né? Do Twitter, Detetive Silva, né? Para quem quiser acompanhar, né? Estamos aqui. Eu sou Marcelo Castanhedo, né? Vocês estão nesse canal improvisado. E a gente está aqui para bater um papo curto sobre dois processos de mobilização e organização que acontecem no Brasil e são ou pouco destacados ou destacados sob um viés, a meu ver, um pouco estereotipado. Né? Assim, um deles é a questão do auxílio emergencial, né? Que o Victor vem acompanhando atentamente assim esse processo ao longo de alguns meses, né, desde que esse auxílio foi implementado, e o outro mais recente, que é a questão do Amapá, né, das mobilizações que vem acontecendo há 10, 10, 11 dias, né? Já vai para, acho que vai para 10, 11 dias hoje, desde que o Amapá ficou com 13 dos seus 16 municípios sem energia, inclusive a capital, Macapá. Então, Victor, queria te agradecer, né, essa possibilidade e fala um pouco para a gente como é que é essa coisa do auxílio emergencial. Né? Muita gente, eu falo do estereotipado, porque muita gente fala que é o cabresto do Bolsonaro. Né? Assim, é um benefício que só ajuda o Bolsonaro, né? E, por outro lado, dá uma esperança um tanto mórbida, assim, de que quando esse benefício acabar, a popularidade do Bolsonaro despenca. Né? E eu vejo que você tem algumas nuances desse processo, né, que podem confirmar ou refutar isso, mas principalmente caracterizar melhor que mobilizações estão sendo empreendidas, né, por essas pessoas que correm atrás do benefício, que precisam do benefício, né, que, a meu ver, não é só um cabresto do Bolsonaro. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que você anda vendo aí ao longo desses meses de envolvimento com essa temática, com esse público, né, com essas pessoas de carne e osso que dependem desse benefício, né, assim, durante a pandemia, né, que não acabou ainda. Exatamente. Então, eu acho que a chave para a gente começar a entender esse processo é a pandemia. Quando começou a pandemia, o governo Bolsonaro ficou perdido. Ficou perdido. No livro lá do Mandetta, ele fala que o Paulo Guedes ia para as reuniões do Congresso e ele ficava calado, sem falar nada. O Bolsonaro ficava calado, porque eles ficaram perdidos, não sabiam o que fazer. E nesse momento se abriu uma brecha extraordinária. A proposta que o governo federal tinha de auxílio emergencial durante a pandemia era de R$ 200, um Corona Voucher controlado pelo governo, apenas em casos excepcionais trabalhadores informais. Uma verdadeira coalizão da sociedade civil, a Rede Brasileira pela Renda Básica, os movimentos de favela, o movimento negro, conseguiu formular uma proposta, apresentá-la para o Congresso, a partir da oposição, impôs para o governo, que era uma proposta de R$ 500 universal para todos abaixo de determinada faixa de renda. E essa proposta formatada da forma como foi, por organizações da sociedade civil, foi uma derrota para o governo, foi uma derrota humilhante. O governo federal ele não determinou absolutamente nada da forma como o auxílio emergencial começou. A origem, então, do auxílio emergencial como proposta legislativa só teve uma influência do governo federal, que foi aumentar de R$ 500 para R$ 600, para tentar ter alguma influência ali na hora de falar que foi o governo que falou para aumentar para R$ 600. Mas na proposta do benefício, foi uma derrota humilhante para o governo. Então, na origem do benefício, é uma proposta de esquerda.
e de esquerda mais radical do que se costuma ser no Brasil. Isso é uma coisa que não se fala muito, assim, mas por isso que é um pouco estranho as pessoas falarem que o auxílio emergencial é uma coisa boa para o governo, porque, na verdade, o auxílio, na sua origem, é uma derrota do governo. O governo foi derrotado, e porque ele foi derrotado, conseguiu-se que as pessoas tivessem acesso a esse benefício. O problema é o seguinte: as pessoas que conseguiram o auxílio no Congresso aprovaram o auxílio e desistiram dele, deixaram ele lá. Então, essa é uma questão que a esquerda não soube aproveitar. A aprovação do auxílio emergencial não era condição, mas não é suficiente para uma capitalização política. Era necessário conversar com a população e acompanhar essa população na implementação da política pública. E na hora da implementação da política pública, o que aconteceu foi as pessoas usaram as redes de assistência e de solidariedade que elas já tinham ou criaram novas. Foi nisso que surgiu esse movimento social que eu digo que existe hoje em torno do auxílio emergencial. Porque muita gente que a família não ajudou a resolver o problema, que a igreja não ajudou a resolver o problema, que o governo não ajudou a resolver o problema, foi no CRAS. E o CRAS não resolveu o problema dela, foi para o Facebook, foi para o grupo do WhatsApp, foi para o Twitter perguntar e achar pessoas que tinham problemas parecidos, foi dar depoimento, foi encontrar outras pessoas, e nisso foi se construindo grupos com 600 mil pessoas, com 300 mil pessoas, com 200 mil pessoas, grupos de WhatsApp que as pessoas convivem todo dia e ficam acompanhando como é que está sendo o auxílio, que se dão alento e acolhimento umas para as outras, porque o que as pessoas queriam? Elas queriam entender o que estava acontecendo com elas, porque um monte de gente, 38 milhões de pessoas, que nunca tiveram acesso a um benefício estatal, passaram a ter contato com o Estado, e elas precisavam interpretar essa experiência de alguma forma. Como que elas iam fazer isso? Conversando com alguém. A esquerda não estava disponível. Só A uma igreja pausa, não queria... Victor. Só uma... Bom, voltamos. Isso. Então a igreja não estava disponível, a família não estava disponível para ajudar, ou não tinha condição. Tem muita gente que a família inteira nunca recebeu um benefício, não sabe como é que é. Às vezes o pessoal não sabe usar o celular. Enfim, o auxílio emergencial foi uma coisa nova. São conversas, é uma experiência nova para milhões de pessoas. As pessoas tiveram que criar referências novas. E para criar essas referências novas, tiveram que conversar. O pastor não tinha resposta o problema dela, porque era um problema novo. Não é que o pastor, entendeu? Não é que as pessoas rejeitaram a igreja, entendeu? É que o pastor ainda não sabia direito como que resolvia o problema. Teve uma espécie de brecha. Sabe quem que era mais capacitado para responder? Era a esquerda. Assim, quem que entendia de política pública, desse tipo de coisa, seria a esquerda que teria essa condição de ter esse papo, mas a esquerda se ausentou. Porque a esquerda, principalmente como prioriza a atuação parlamentar, prioriza a aprovação dos projetos e depois que aprova o projeto, vai para o próximo projeto. Não se preocupa com o que acontece depois, né? É interessante. Então, nisso... Fala. É interessante que eu ia te então, nisso, as falar. pessoas foram obrigadas a se organizar. O que eu ia te falar é que, assim, é interessante como é que um governo que preza pela destruição das políticas públicas, né, acaba incorporando algo positivo desse benefício que ele não queria, né, ou seja, que vai de encontro a tudo aquilo que estava sendo arranjado antes da pandemia, né, e as organizações, em especial os partidos de esquerda, não aproveitaram essa possibilidade naquele momento, né? E depois, logo depois, né, de não aproveitar essa oportunidade, surge, com o aumento da popularidade do Bolsonaro, né, que foi tido como surpreendente, né, o discurso de que era um cabresto, né, praticamente condenando o benefício. Né? Só faltou dizer assim, não, tem que acabar isso aí, porque senão vai fortalecer o Bolsonaro, entendeu? Mas
essa dinâmica que você colocou é bem interessante, assim, né? Pois é, a realidade foi que as pessoas interpretaram de formas diversas, assim. As pessoas acabam que tiveram que falar, ó, foi o presidente que deu. Só que tem uma dinâmica um pouco parecida com uma coisa que aconteceu durante os governos do PT. ProUni, essas políticas de inclusão na universidade, se você for olhar as pesquisas da época, as pessoas não atribuíam ao governo o fato delas terem conseguido algum benefício com a política pública, porque elas tiveram que correr atrás. O ProUni, a pessoa que tem acesso ao ProUni, ela tem que tirar nota acima de 9 na universidade para conseguir manter ali. Então, no final, ela meio que atribui a ela mesma. Eu que consegui esse benefício. Por mais que o PT tenha me dado. Então, tem uma gratidão, mas ela não é assim. Isso serve para o PT e serve para o Bolsonaro. Tanto que tanto que é assim que agora o Bolsonaro cortou pela metade o valor do auxílio e as pessoas imediatamente aumentou a rejeição dele, diminuiu a popularidade, as pessoas não estavam com uma gratidão, assim, obrigado por ter me dado isso. Tipo assim, você me devia isso. É isso que as pessoas, essa era a forma que as pessoas encaravam. O Estado me deve um direito novo. E quando ele parar de me dar esse direito, quando ele parar de me dar esse direito, o Estado vai estar faltando com suas obrigações. O cabresto é o oposto. É o povo que estava colocando cabresto no Bolsonaro, não é o Bolsonaro que estava colocando cabresto no povo. Porque o Bolsonaro não conseguiu vincular o auxílio às posições políticas dele. O auxílio não tinha nada a ver com as coisas de direita. As posições políticas vinculadas ao auxílio todo mundo tem que ter acesso a benefício, ninguém pode morrer de fome, porque o Estado tem que garantir o direito das pessoas de comer. Era esse tipo de coisa que as pessoas interpretavam de receber um auxílio emergencial. Isso é de direita? Não é. Eu acho que não é. Só que o problema é que as pessoas não tinham ninguém para institucionalizar isso politicamente. Então virou uma coisa meio que ficou meio no ar e não se consolidou como um movimento social, como uma coisa estruturada. Se consolidou como uma mobilização de internet, que as pessoas se ouvem, se ajudam. Se você olhar os militantes do movimento da hashtag, do pessoal do grupo do WhatsApp, são pessoas profundamente acolhedoras, que elas respeitam muito, que elas ajudam as pessoas tipo, são pobres que ajudam pobres que vê a pessoa que está mais ferrada e faz uma vaquinha para ajudar a pessoa, não passa fome. Mas isso é o limite, ela não consegue chegar numa mobilização coletiva, num questionamento do capitalismo, por exemplo. Porque ninguém chegou para conversar com ela sobre isso também. Esse é um dos limites que acabou alcançando essa mobilização espontânea da galera, que é bem grande, até hoje tem os grupos, assim, eles ficaram bem desmotivados com esse corte. E tanto foi uma derrota, voltando um pouquinho para trás, essa questão dos R$ 600, que a primeira coisa que o governo fez foi voltar para R$ 300. E o Paulo Guedes falou que pode estender o auxílio ano que vem, mas no valor de R$ 300. Então, não é que eles são contra o auxílio por si só, eles são contra esse auxílio que tinha, que era um auxílio universal de R$ 600, que era uma política de radical de esquerda, eu acho, assim, entendeu? E a gente deixou ele cortar apostando na catástrofe, de apostar nas pessoas. Se elas se mobilizar, tem dinheiro para comer, porque elas não vão estar preocupando, né, com falta de comida, do que elas não terem. Isso é uma coisa básica para a pessoa. Agora, se você olhar para a conjuntura, né, desse jeito que as pessoas olham, de esquerda, né, eu não consigo entender, na verdade, por que o auxílio seria bom para a esquerda. Perder o auxílio seria bom para a esquerda e ruim para o Bolsonaro. Esse é um raciocínio que me escapa, sinceramente. Assim. Porque pior, melhor. Porque, no fundo, tem uma. Não é cair naquele papo de que tem que fazer o trabalho de base. Né? O problema é que não existe
hoje, né, eu acho que nem na esquerda, nem na direita, né, capacidade de articulação com essas pessoas, né? Eu acho que quem está fazendo esse papel, por exemplo, são as igrejas, né? Nem as associações de bairro. Você menciona o Éder Sader de vez em quando, né? Que fala, né, do papel das associações de mães, né? Na época da formação do PT, né? O sindicalismo do ABC que se juntou com as SEBs, com essas associações de bairro, né, que acabaram levando aí a formação do maior partido de esquerda que a gente teve, né, no Brasil, na América Latina. E, enfim, a experiência do PT no início, né, mostra que, conforme o Éder Sader fala, né, ela desembocou na institucionalização daquilo que estava sendo processado no tecido social, né? Ou seja, e até que ponto o Éder Sader identificava essas tensões da institucionalização também, né? Até que ponto a institucionalização, sendo esse processo final, não mataria também esse processo dinâmico de construção, né, que levou a essa institucionalização, entendeu? Um paradoxo que ele apontava. Não. Eu acho que essa questão do trabalho de base é uma questão muito importante. Assim, eu não estou falando que as pessoas tinham que ter feito trabalho de base com as pessoas do auxílio emergencial. Apesar dos militantes de esquerda, talvez se eles encarassem como trabalho de base, para mim, se eles encarassem como trabalho de base e fizessem, legal, valeu. Mas eu não diria que é trabalho de base. O que elas precisavam é de gente para ouvir, para ouvir e conversar, e só, e ajudar a dar a interpretação. Porque se essas pessoas, que elas já estavam chegando na conclusão, elas chegavam e diziam assim, eu tenho o direito de não passar fome. Uma pessoa que fala isso, você não precisa fazer trabalho de base com ela. Você precisa só explicar, você precisa só conversar com ela e explicar que o que ela está falando é que você é isso mesmo. Nós todos temos direitos, estamos juntos. Só, entendeu? É uma coisa de aliar com ela, de você construir aliança com as pessoas. E não necessariamente de você formar ela, de você trabalhar ela, entendeu? É isso que, às vezes, eu acho que essa concepção de retomar o trabalho de base peca. Porque pensa nas pessoas como se elas fossem uma coisa passiva, assim, né? Que está esperando a gente chegar lá. E não é assim. Concordo muito, porque é aquela coisa, se você quer uma base, é uma visão assim, tudo bem, vai ter alguns que vão falar, mas trabalho de base não é só isso, você pode interpretar, mas assim, a questão fundamental é essa, quer dizer, quem é a liderança para formar base hoje? Né? Será que é isso que está em jogo ou será que a gente precisa construir essas alianças, né, mais profundamente? Ou seja, o que a pessoa no máximo ia precisar ali para esse auxílio no início, que eu vi até anarquista eu vi fazendo, né? Era ajudar a baixar o aplicativo, a ver o problema técnico que tinha dado, né, saber por que foi recusado, saber fazer um recurso, questões práticas que iam criando também a possibilidade de aproximação, de convivência, de construção de laços. É exatamente isso que o governo Bolsonaro vem intensificando no sentido contrário. Ou seja, a destruição dos laços, né? A capacidade que ele tem de querer desmantelar a sociedade, nas palavras da Wendy Brown, por exemplo, né? Inspirado no modelo do Trump. Né? Então, o objetivo desses governos de extrema-direita é acabar com a sociedade. Né? E aí eu concordo contigo que foi uma derrota, né, no sentido de que é uma derrota que ele pode ter capitalizado ali inicialmente, mas que ele não vai conseguir sustentar durante muito tempo, porque, de acordo até com o que você falou,
tanto o discurso quanto a prática política e econômica desse governo não sustenta um projeto como um auxílio emergencial, mesmo reduzido a R$ 300. Entendeu? O que eles querem é exatamente cortar tudo isso. Né? Enfim, acho bem legal o que você falou aí. Né? E tem mais alguma coisa disso? Eu acho que é só interessante notar que são, principalmente, assim como no Bolsa Famílias, apesar de não ter sido... Teve um direcionamento da política, que foi que a prioridade seria para a mãe solteira. Isso teve um impacto político muito grande no sentido das mães serem as militantes mais ativas, assim, as pessoas que mais enfatizam essa questão do direito à subsistência e tal. Então, o movimento ele tem toda uma coisa de um protagonismo das mães. E muito me surpreende isso não ter sido uma questão, assim, porque foram muitas mães pobres, mães solteiras mesmo, que estavam desenvolvendo autonomia e agora estão sendo cortadas nessa autonomia e isso está passando totalmente subterrâneo, sabe? Sem... Tipo, pouca gente vai saber que isso existiu. A verdade é essa, entendeu? Ninguém... Teve um movimento feminino de emancipação, basicamente, assim, econômica, das mulheres se livrando dos maridos parasitas por meio do auxílio e tentando desenvolver algumas coisas e tal, e isso foi abortado pelo um governo de extrema-direita e, enfim, tem várias coisas que aconteceram aí em torno dessa política pública que envolveu 67 milhões de pessoas, que dá para falar muita coisa, mas que pelo fato de pouca gente ter se envolvido, dessa forma que tu falou mesmo, simples, a gente vai ficar sabendo muito tempo depois, assim. E seria interessante que as pessoas buscassem saber, se envolver. Eu queria deixar esse recado. Busquem saber das histórias do auxílio, porque tem muita coisa interessante assim, que envolve esses novos sujeitos. Daqui uns 5, 10 anos, esse povo vai se manifestar. E a gente vai saber. Você fez entrevistas, né? Assim, eu fiz entrevista, eu participava dos grupos de WhatsApp, ajudei a organizar a manifestação, tentei ajudar a organizar, né, mas a maioria não deu certo. Ajudamos a organizar o Panelaço também, né, que era uma manifestação virtual, que como o pessoal não estava conseguindo ir presencialmente, né, a gente pediu para as pessoas gravarem vídeos delas na casa dela, com o vizinho ou com alguém, batendo panela, e aí a gente juntou o possível da galera. Foi uma coisa que a gente tentou fazer e deu até que deu certo. Legal. Bem, e essa questão, você tocou num ponto que eu acho que dá um link para outra questão, que é um certo apagamento, vamos dizer assim, pleonasmo, né? De lutas que não têm uma atenção tão grande, né? Por não ocorrerem, digamos, dentro do. Em São Paulo, né, particularmente, porque o Rio de Janeiro já meio que perdeu um pouco também esse lugar de eixo Rio-São Paulo. Né? Hoje em dia, basta você acompanhar a tônica das eleições municipais. A única eleição que ganha espaço na rede mesmo, para Nacional, valer, né? é a eleição de São Paulo, capital. Né? Então, eu, como carioca, Verdade. posso falar isso bem claramente, assim, né? De que o Rio de Janeiro não tem mais essa importância toda. Mas como é que você vê essa questão do apagão do Amapá, né? Como uma mobilização que vai para além desse eixo, dessa capital tão mirada que é São Paulo,
né? E as dificuldades que estão envolvidas aí em manter essa mobilização no ar, já que tem já 11 dias, né, de falta de energia, né? Tentaram falar que a energia voltou, mas tem um rodízio que funciona mal, né? Uma empresa espanhola que é responsável pela subestação, né? E no início boa parte da mídia falou que era um raio, né? Eram raios de uma tempestade. E aí parece que ontem sai um laudo dizendo que não tinha raio nenhum, né? Que é mais a precariedade mesmo, né? E essa empresa parece que estava na mira já há 2 anos dos órgãos de fiscalização. E aí você coloca toda uma discussão, né, de que a empresa quase nunca aparece, né, o nome dela. Né? Impressionante isso. Né? E ao ponto que a revolta Uhum. também dos moradores, né, que estão indo para as ruas, que estão se manifestando, principalmente durante o dia, enquanto ainda há luz, né, mas que não, isso não sai na mídia corporativa, né? Isso sai nas redes, assim, um vídeo ou outro que aparece, você tem que acompanhar determinadas figuras para manter esse assunto em alta, né? Então, e aí me vem essa questão que eu comentei contigo antes, né? Do Google, por exemplo, que é uma corporação também, né? Não estou aqui defendendo o Google, né? Antes que alguém ache isso, né? Mas que se você colocar no Google todo dia a palavra protesto, né? Ele vai te dar uma relação de tudo que acontece em termos de protesto no Brasil e no mundo. E aí a gente vai ver que no Brasil acontece muita coisa, né, que não sai na mídia das 6 famílias que dominam a mídia no Brasil. Né? Então, como é que você vê essa história do apagamento, do apagão, essa questão do Amapá? Como é que você está vendo isso? Né? E o perrengue, né? O sofrimento que esses moradores estão tendo, né? Também para lidar com falta d'água, de energia, internet e tudo mais. Né? Como é que você está acompanhando aí esse processo? Então, eu venho me dedicando nos últimos dias a tentar conversar com pessoas que estão participando do movimento lá na Amapá, para tentar entender o que está acontecendo, porque pela mídia realmente o que você tem é uma coisa que você teve um problema, mas agora está normalizando. E o que a gente tem lá na Amapá é uma crise humanitária gigantesca. É uma crise humanitária que é uma crise de gestão do território urbano, e as pessoas estão tendo que sobreviver sem condições básicas, muitas delas sem tratamento de água, sem serviços básicos, sem comida, sem manutenção da comida e refrigeramento. Os hospitais, por vários dias, tiveram que fazer revezamento de diálise, tiveram que fazer, teve ventilador que deixou de funcionar e as pessoas morreram. Teve várias situações de falha. Depois da normalização, depois do fim do apagão, a energia falhou e pessoas morreram por causa disso. O racionamento ele é cortado por uma questão de classe. Tem uma disputa política entre as pessoas pobres, as pessoas da periferia e as pessoas dos condomínios fechados, as pessoas mais ricas, em termos de que o governo tenta tirar energia de bairros inteiros pobres para garantir 24 horas por dia energia em condomínios fechados, e aí as pessoas se manifestam para tentar garantir a energia por 6 horas, por 8 horas, nem para garantir a energia 24 horas. A disputa é conforto para os ricos versus condições básicas para os pobres, não é nem conforto para um e para outro, assim, né? Mas o que é mais interessante, o que é mais interessante mesmo, assim, e que é muito surpreendente, é que, tipo assim, apesar das condições terríveis,
de vida, apesar de ser uma crise humanitária que devia ser mais pautada. Eles estão vivendo condições de Palestina, lá no Amapá, de verdade, assim, cara. Acho que a Palestina não é um exagero. O pessoal está tendo leptospirose, de beber água da chuva. Leptospirose no século XXI, cara. É um negócio muito absurdo. Está tendo uma irrupção da sociedade civil organizada. As pessoas estão organizando estruturas de solidariedade para garantir água para as pessoas, água potável. Teve mais de 65 protestos em uma semana no Amapá, né? Então as pessoas se organizaram para ter os protestos. As pessoas estão usando o rodízio para se organizar pela internet. Então elas aproveitam o tempo que elas têm de energia e internet para se comunicar entre si, para combinar os combinados, para conseguir ter o protesto. E elas sabem que elas não vão ter internet o dia inteiro, então elas combinam rapidão as coisas que precisam combinar e fica incomunicável e conseguem garantir os combinados delas, mesmo sem ter as condições depois. Então, tipo assim, se combina o protesto, está combinado, né? Por exemplo, né? Ou você combinou a hashtag, o pessoal tem a responsabilidade de garantir que a hashtag seja divulgada. Quem tá com energia e internet, enquanto o outro que ajudou a combinar não tá. Então, você tem uma solidariedade social enorme e você tem um movimento que está sendo mantido ali alguns diriam que é amadorismo, mas eu diria que é uma mobilização de base. Eu consegui acompanhar um grupo de WhatsApp, por exemplo, que está mobilizando a manifestação no centro hoje, por exemplo, e o pessoal está fazendo vaquinha para pagar o carro de som. Cada um dá 10, 15 reais, estão juntando dinheiro, vão pagar o carro de som. É uma mobilização das pessoas que elas estão fazendo nessas condições terríveis, né? E que ainda assim é uma forma de organização extremamente avançada, democrática, as pessoas estão debatendo, ouvindo umas às outras, muito, sendo respeitosas, você vê que as pessoas são cuidadosas no trato umas com as outras, muito diferente desse trato que as pessoas têm na internet, assim, no geral. Dá para ver que as pessoas sabem que é um momento delicado que as pessoas estão vivendo, então você tem que tratar as pessoas bem. Tipo, tem vários valores, várias questões muito interessantes que estão acontecendo nessa mobilização do Amapá. Para mim, eles estão vivendo um junho de 2013, só que por necessidade. Por necessidade. Tipo assim, se eles não estivessem se revoltando em nível junho de 2013, no sentido das manifestações, interromper o curso normal do funcionamento da sociedade, estaria todo mundo morrendo, porque o governo abandonou aquelas pessoas, e o governo federal abandonou, o governo estadual abandonou, os governos municipais também. Então, a sociedade deixou de funcionar ali naquela. A sociedade civil tá substituindo o governo temporariamente, assim, né? Em termos com mobilização. Então, eu consegui ter um vislumbre disso, consegui entrevistar algumas pessoas, conversar com algumas pessoas, e está sendo essa coisa, pessoas comuns mobilizadas, se juntando, se tratando com respeito, criando organizações de mobilização de base e tentando garantir o básico, enquanto as elites e o governo estão em comportamento antissocial, assim. De certa forma, é como se fosse um governo Bolsonaro realizado. Se o governo Bolsonaro conseguisse fazer tudo o que ele quisesse, seria o Amapá agora. Eles estão vivendo o que é o projeto da extrema-direita, assim, para o Brasil. Só que a gente não percebeu isso, a gente do resto do Brasil. A gente acha que é só uma questão porque deu um problema técnico lá. Mas lá é um problema da privatização extrema, do autoritarismo extremo, das pessoas não... Enfim, é um problema que diz respeito a todos nós. Poderia acontecer com qualquer estado que não fosse do Sudoeste. Poderia acontecer com Goiás, por exemplo. E a declaração do presidente do Senado, que é de lá, né, dizendo que o maior prejudicado foi o irmão dele, né, que é candidato a prefeito de Macapá, né, e o maior prejudicado, isso é sintomático, né, porque assim, só importa para ele essa questão da eleição e como o sistema está sendo colocado na berlinda, né? Porque as pessoas vão votar em quem? Quem está garantindo a perpetuação dessa situação que levou a esse caos, né?
Então, corre o risco de todo mundo não votar no favorito, né? Que é a oligarquia. Exatamente. Né? Então, assim, é uma declaração totalmente inábil, né? Até para ele mesmo, né? Ele declarar isso. Né? Quem lê no Amapá isso vai falar, bom, eu que estou aqui 18 horas sem luz, representa o quê, então? Né? Eu não fui prejudicado. Foi o irmão dele, que certamente tem gerador, deve estar com tudo funcionando numa boa. E como é que você está vendo essa clivagem, né, entre os ricos, né, que parece que tem aí um privilégio também no fornecimento de energia para bairros especificamente ricos, né, no Amapá, em Macapá, e os bairros mais periféricos, vamos dizer assim, né? Tá tendo isso também, né? Assim... Sim, a Companhia de Energia Elétrica ela publica um cronograma de racionamento que não está sendo cumprido, e o motivo pelo qual não está sendo cumprido, e isso os ativistas que dizem isso, né, é porque está tendo acordos, né? Então as empresas, as elites fazem acordo com a empresa de energia, um acordo de cavalheiros, informal, de garantir por mais tempo a energia em tal lugar, e aí o cara paga. Então, tipo assim, quem que vai ter mais poder de barganha para garantir energia no lugar? O pobre ou o rico? Claro que é o rico. O rico vai molhar a mão do cara que está lá trabalhando, que está lá naquela função de gestão. É uma coisa muito simples, muito direta. Então, o que está acontecendo é isso. As elites estão se garantindo um conforto máximo possível e, nesse momento, como a infraestrutura está inadequada para todo mundo, isso está significando tirar das pessoas pobres a energia elétrica que elas teriam algum direito durante esse período de racionamento. A lógica do racionamento é todo mundo divide o prejuízo, porque está difícil para todo mundo, né? Só que aí a luta de classes entra no meio disso e não é bem assim que funciona, né? Então isso está gerando, isso é um dos motivos pelos quais está tendo tanto protesto. É porque fica flagrante a injustiça, né, cara? Por que que algumas pessoas têm direito ao conforto e eu não tenho direito ao básico? Né? Isso que está sendo colocado, isso vai muito além do Amapá, isso é uma questão para todos nós, né? Isso está colocado para todos nós. Numa situação de crise, qual que vai ser a escolha do Estado? Né? Vai ser, e isso está ficando claro com a repressão com que esses protestos estão sofrendo. Teve um rapaz que ficou cego no olho, teve outro que tomou tiro, um cara chamado Eliabe Araújo foi buscado em casa pela polícia, porque ele estava organizando protesto demais na região periférica de Macapá. O Estado está do lado das elites mesmo, e vai priorizar o conforto das elites, mesmo que isso custe o básico para as pessoas mais pobres, né? Então, é isso que foi evidenciado ali, né, pela crise da energia elétrica, né, no Amapá. Legal. Poxa, deu um panorama, né? Para quem, lógico, nosso objetivo aqui não é esgotar nada, né? Mas é passar um pouco esse panorama de algumas situações apagadas, né? Assim, seja o auxílio, seja essa questão do Amapá, que realmente indigna, revolta, né? Eu venho acompanhando também no tempo que eu tenho, mas realmente, e isso tudo, lógico, a preocupação é o voto no domingo, né? Porque votando bem no domingo vai melhorar tudo, né? Porque certamente vão entrar pessoas muito iluminadas, né? Para dar conta disso tudo, mas isso é outro assunto, né? A gente pode até marcar um papo melhor sobre isso. Nada contra a questão da representação e quem acredita, mas é algo que a gente tem que pensar mais em termos de como se organizar para situações que eu acredito que sejam cada vez mais dramáticas e caóticas, como esse caso do Amapá mostra, né? E aí eu concordo contigo que a gente está mais próximo do Amapá do que de São Paulo, vamos dizer assim,
né, que é praticamente um outro país, né? Não que eu seja também antifederalista, né, mas só para dar um contraste, né, assim, do estado que tem mais visibilidade, em especial a capital, né, que a eleição chama toda a atenção, né, e depois a gente olha o resto do país e vê o que aconteceu depois desse domingo, né? Mas olha, Victor, foi muito bom, tá? Eu agradeço a tua percepção, assim, de estar acompanhando os fatos, né? Você é jornalista, né? Um jornalista de Uhum. Goiânia envolvido com organização, luta, indignação, revolta e com capacidade analítica, assim, né? De colocar as coisas em alguns termos que são interessantes para quem queira conhecer um pouco mais. Né? Então, acho que foi muito legal, né? E espero que a gente bata mais papo, assim, né? Bem curtinho para quem quiser acompanhar. Assim. Mas aí eu deixo você se despedir aí. Né? Não, eu queria agradecer o espaço e valeu, foi um papo muito bom mesmo. Agradecer quem teve a paciência de nos ouvir e é nóis, tamo junto aí. É isso, né? Ouvir é o primeiro passo, a gente ouve e aí desenrola. Ouvi e aprendi, né? Porque o legal é aprender também, né? Então acho que é isso, né? Bom, vou parar aqui.